Oi, gente, tudo bem? Cá estou eu mais uma vez pra gente ter um bate-papo super bacana sobre devocional. Bate-papo, Elisa? Sim! Vai comentando aqui pra gente estar conversando depois sobre esse assunto tão importante que é devocional. Inclusive, é a série que eu falei que eu estaria fazendo aqui e que estou, na verdade, porque eu não esqueci. É um tema super importante. Se você quiser saber mais sobre o que a gente já viu sobre devocional, você pode acessar tanto o guia sobre devocional, que você vai ver todas as partes na sequência, ou você também pode dar uma procurada aqui nos IGTVs que morreram, não existe mais nome de IGTV, vídeos que tem aqui no Instagram, tá bom? Naqueles vídeos a gente tava falando sobre um pouquinho da importância e o porquê de fazer um devocional. Hoje eu quero tratar com vocês um tema que já me assombrou várias vezes e eu acho que pode estar assombrando você também, que é um tema, na verdade é uma pergunta que você provavelmente deve estar me fazendo. Tá, Elisa, eu entendi o porquê e a importância do devocional, mas você concorda que às vezes, quando você peca, você fala, não é melhor primeiro me purificar e depois eu vou pra Jesus? Será que você já pensou isso? Tipo, falhei, pequei de uma forma linda, né? Só que não. Eu vou primeiro me limpar e depois tô vindo em Jesus. É assim que funciona? A gente vai entender. Então pega a sua Bíblia aí e bora pra João 6,44. E olha, vale dizer, se você já pensou assim, ou se você pensa assim, calma, pra tudo há uma solução e bora lá. Meio que assim eu já disse, né? Mas enfim, vamos seguir para entender o que a palavra de Deus diz sobre isso. Eu acho muito importante, sempre que a gente for falar que é ou não é, vamos ver a palavra de Deus verdadeiramente diz isso pra gente. Então, bora lá. João 6,44 diz o seguinte pra gente: pois ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer a mim, e no último dia eu o ressuscitarei. Então vamos pegar, até pra mim na minha Bíblia tá um ponto e vírgula, na sua não sei como está, mas vamos pegar o primeiro trecho. Pois ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer a mim. Então, vamos entender o que aqui tá falando. Elisa, está confuso? Não. Lê mais umas vezes aí que você vai pegar o fio da meada. Parece, mas não é. Então aqui tá dizendo o seguinte: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer a mim. Olha que coisa bonita. Aqui tá falando assim, ó, ninguém pode ir a Cristo, a Deus, se o Pai não tiver levado. Elisa, você não repetiu exatamente o que tá aqui? Parece, né? Mas vamos entender o que está dizendo aqui. Aqui diz que ninguém pode ir ao Pai se Cristo, se o próprio Espírito Santo não o levar a ele. O que isso quer dizer? Ah, Elisa, eu tenho que Jesus, o Espírito Santo vai bater na minha porta e eu vou? Não, não é isso. Mas eu quero te dizer que a gente só consegue chegar a Cristo por meio da salvação que já nos foi fornecida por meio de Cristo. Eu quero te dizer que a salvação que a gente tem é um dom de Deus. O fato da gente crescer a chegar a Deus já é uma prova do grande amor que Ele tem. Eu, Elisa, não tenho sozinha a vontade de ir a Deus. Como que eu posso dizer isso? Eu, Elisa, sem Deus, naturalmente não tenho vontade de ir a Deus porque eu sou um ser pecador. E normalmente não, fato. Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam de Deus. Mas Deus estava o quê? Procurando por eles. Isso é que Deus faz. E nós nos voltamos a Ele, porque isso que Ele propiciou pra gente, proporcionou pra gente, já é o amor dele. Então, quando nós nos achegamos a Deus, já é o amor de Deus entre nós. Então, a gente já entendeu o seguinte, que o que acontece, então, é que quando a gente vai a Deus, Deus já tá formando, já tá cuidando do nosso coração. E a gente entendeu também que lá no Éden aconteceu a mesma coisa que assombra a gente muitas vezes. Eu pequei, eu vou me limpar, já volto, tchau. E depois, oi Deus. Mas vamos entender mais um pouquinho sobre isso. Vamos pra João, permanecer aqui em João 6, tá? 47 a 51 que a gente vai ler, que fala assim agora. Eu lhes digo a verdade, quem crê tem a vida eterna. Sim, eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Quem comer o pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. Este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Então, vamos entender o que está falando aqui. Cristo fala, eu sou o pão da vida. Eu dei o maná, eu dei o alimento físico, mas as pessoas morreram. Isso não foi suficiente, as pessoas ainda continuaram pecando. Ele disse, eu sou o pão da vida. Eu forneço a sua vida eterna. E qual o pão que a gente tem hoje em dia? É o contato com Ele. A gente também tem a palavra que Ele deixou.
Ele inspirou os seus profetas para estarem escrevendo e trazendo isso pra gente. E olha que coisa interessante. Ou seja, o que eu disse. Se com a palavra de Deus eu estou, você concorda que Jesus está comigo? E Ele é o único que pode transformar a gente? Porque a gente viu que a salvação é um dom de Deus. Ou seja, não é eu que posso me salvar, me limpar e falar, oi! Não é isso, é Deus. E como que pode haver essa transformação? Se é Deus, qual que é o meu caminho? É a palavra de Deus. E aí, para finalizar, eu queria ler com você, finalizar assim, né? Daquele jeito. Finalizar, gente, Elisa. Vamos ler João 12, 46. João 12, 46, basicamente fala que Deus, Jesus, já fez o caminho para que a gente pudesse hoje se chegar a Cristo. Que ele diz o seguinte pra gente. Fala assim, eu vim como luz para brilhar neste mundo, a fim que todo aquele que crê em mim não permaneça na escuridão. Nós vivemos na escuridão muitas vezes, porque nós vivíamos na escuridão antes de conhecer o verdadeiro significado de Deus, o que Deus é pra gente. Deus não é uma coisa abstrata nesse sentido que eu quis dizer de significado, mas quais são os atributos de Deus? Parece que a gente vive na escuridão, que a gente não sabe o que fazer. A gente segue para todos os caminhos, mas nenhum deles nos traz conforto e paz. E o que eu quero te trazer hoje é, tenha paz. Vai falar, nossa, só assim? Não é, mas tipo, pra mim eu gosto muito de pensar numa coisa. Sabe a história do filho pródigo? Eu sempre penso que, pra mim, Deus é o pai que tá esperando eu voltar pra casa. Lembra da história? O menino sai, faz todas as diversões, enfim, pecou. Mas o pai dele tá voltando, esperando por ele. E Deus tá assim com você. Se você se distanciou, corre, vai pra Deus e fala, pai, eu tô aqui. Esse é o maior desejo dele. Te perdoar. Na verdade, ele já te perdoou, vai lá correndo pro seu pai. Com o coração arrependido. E aí você vai falar, tá, Elisa, eu faço isso e acabou? Não! Te peguei. Vamos para Provérbios 4, 23. Porque aqui mostra uma das coisas mais importantes que a gente tem. Que é o nosso coração. Então, Provérbios 4, 23 diz o seguinte pra gente. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. O que você tem alimentado no seu coração? O que você tem proporcionado para ele? Foi o pão? Foi a palavra de Deus que você deu? Porque com isso, o coração está totalmente relacionado com a purificação da mente. Elisa, como assim? O que eu contemplo está relacionado com quão próximo eu estou ou não de Deus. Então vamos entender, aqui está falando pra gente guardar o nosso coração. Ou seja, deixar ele cuidadinho, do jeito que ele possa ficar da melhor maneira com Cristo. A gente precisa guardar o nosso coração. E guardar o nosso coração de quê, Elisa? É só das coisas, dos pensamentos? Não, é de tudo que você faz. Porque nós vivemos num mundo corrompido pelo pecado. Ou seja, as coisas naturalmente já tem um problema se você não levar em consideração a Deus. Então veja bem, o que eu assisto começa a ser uma diferença. Eu vou assistir coisas que não me levam para perto de Deus? As coisas que eu assisto estão do agrado de Deus? As coisas que eu leio, as coisas que eu ouço, as coisas que eu vejo estão no agrado do que Deus quer pra mim? Mas não se desespera, porque se você fala, não, Elisa, não são, não se desespera. Porque Jesus, ele falou aqui pra gente em João 12, 46, ele veio para trazer luz pra nós. Então ele veio para trazer luz, segue o baile, vou continuar assim. Não! Porque se você está fazendo isso, você entendeu o cristianismo da maneira errada. Deus, ele chama a gente para mudar de posição, mudar a sua forma de ser nos problemas, nas coisas. A gente muda. E a gente muda a partir do momento que a gente conserva o nosso coração. Sim, vão vir tentações, e muitas, que parecem que a gente não vai aguentar. Mas Deus, ele é a nossa força. E o que eu te até recomendo fazer, dá uma olhada no meu Desvendando o Secreto de Isaías 41:30, se não me engano. Dá uma olhada lá, você vai entender o que é o descanso em Deus, mesmo quando você está cansado. Bom, eu queria ler com vocês alguns trechos, alguns versos que tratam sobre isso. Versos, na verdade, eu já li, né? O que eu quero ler são trechos de autores interessantes, tá? Então vamos ler o primeiro.
a santidade não é o caminho para Cristo, mas Cristo é o caminho para a santidade. Ou seja, eu não vou para Cristo sendo santo, eu vou em Cristo para ser santo, porque Ele é o único caminho. Como a gente viu, Cristo é o que provém pra gente a salvação. A salvação é um dom de Deus e eu não posso ir ao Pai se eu não for a Cristo. Mesmo que eu já tenha, você falar, mas eu já me... Não é sobre você, é sobre Deus, o que Ele faz. A salvação é graças a Ele. Uma outra coisa aqui, e é do Adrian Rogers, tá? E outro trecho aqui que é de Paul Ripp. Ele fala assim: se você for obediente por 1000 anos, não será mais aceito do que quando começou a crer. Sua aceitação é baseada na justiça de Cristo, não na sua. Ou seja, não adianta eu fazer por mim mesma. Eu posso fazer várias vezes, mas é sobre Cristo, é por Cristo que a gente está aqui. É sobre Cristo. E eu quero ler para vocês um trecho de um livro que é o meu favorito, que mudou minha vida completamente. O livro se chama Caminho a Cristo e o trecho é assim: Deus uniu nosso coração a Ele por meio de incontáveis provas no céu e na terra, através das coisas da natureza e dos mais profundos e ternos laços que o coração humano pode conhecer. Deus procura revelar-se para nós. Apesar de todas essas evidências, o inimigo bem cegou o entendimento das pessoas de modo que elas passaram a olhar para Deus com medo e a considerá-lo inflexível e capaz de perdoar. Sabia? Não acabei, mas eu pensava assim. Eu enxergava Deus como... Eu acho que eu já comentei várias vezes como um pai mau que falou: fez errado, vai sofrer, chicote! Sabe umas coisas assim, bem good vibes. Mas vamos continuar. Então, olha o que fala: Satanás cegou o entendimento. Ou seja, não é Deus, esse não é um atributo de Deus. Vamos continuar. Satanás levou o ser humano a pensar que Deus é um ser cujo principal atributo é a justiça severa, como se ele fosse um juiz austero, um credor duro e implacável. Ele retratou o Criador como um ser que fica vigiando, desconfiado, buscando erros e falhas nas pessoas para que possam condená-las. Mas olha, foi para remover essa sombra escura, ou seja, foi o que a gente viu lá em João 12. Foi para remover essa sombra escura e revelar ao mundo o infinito amor de Deus que Jesus veio para viver com a humanidade. Até fico arrepiada quando eu leio. Então você vê, o que a gente sente é por conta do inimigo, do pecado. Mas o maior desejo de Deus é encontrar contigo. Inclusive, foi por isso que Jesus morreu na cruz, porque Ele quer ter, sim, um relacionamento com você. Meu sincero desejo é que esse fantasma da dúvida, do medo de que Deus está bravo contigo, desapareça da sua vida. Porque Ele quer se reconciliar com você. Ele já proporcionou, já deu pra gente todas as ferramentas necessárias. Então, é isso, gente. O Devocional Parte 2 acaba por aqui. E como eu disse, meu desejo é que você possa se entregar a Deus. E se você tiver algo no coração, ora pra Deus, pede pra Ele tirar isso de você, para que Ele te mostre quem Ele verdadeiramente é. Eu acredito que Ele vai se mostrar na sua vida. Tá bom? Então é isso, não esquece de compartilhar esse vídeo pra algum amigo seu que você fala: putz, aquele amigo, aquela amiga, vai ser ótimo esse vídeo pra ele, pra ela. Bora lá, segue, manda. E a intenção é que possa estar, como sempre, ajudando você a ter um relacionamento mais íntimo com Deus todos os dias, tá bom? É isso, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.